Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sempre dizia desta verdade, e muitas vezes as pessoas ficavam perguntando qual que é a verdade, né? Até disse isso a Pilatos, e ele perguntou, mas o que é a verdade? Então, quem vive em Deus, vive a sua palavra, vive a verdade. Quem coloca a sua vida nas mãos de Deus e vive a palavra de Deus, vive na verdade. Pronto. Então, a gente torna a verdade de Deus em todos os lugares que a gente vai. Então, Jesus hoje estava rezando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e já consagrando eles na verdade, para dizer, olha, se vocês querem viver bem e querem viver a verdade, não se deixe contaminar pelo mundo. Por isso ele vai dizer, olha, Pai, eu os consagro na verdade, né? Para que eles vivendo a palavra não sejam consumidos pelo mundo. O mundo, ele é bem sedutor. As coisas do mundo são sedutoras, né? E elas vêm de uma forma bem tranquila, porque não vem com violência às vezes. Vem sedutora, vem de uma forma bonita, né? Depois que a pessoa entra, torna escrava dele, né? Seja de todas essas coisas, a gente acaba tornando dependente de muitas situações na nossa vida, né? Tornamos dependentes da televisão, tornamos dependentes da internet, dos nossos celulares, tornamos dependentes, às vezes, de um vício, que a gente vai se deixando do consumo, né? Tem gente que tornou dependente do consumo, gasta sem poder. Tem diversos cartões de crédito, né? Porque cada loja que você passa te dá um cartãozinho, né? Cada loja que você vai, você já tem o nosso cartão, né? Parece que é assim, um negócio tão lindo e bonito. Então leva o nosso cartão para você comprar depois. Você pode pagar diversas vezes, aí a gente torna escravo daquela situação. O mundo é assim, né? Ele é muito bonitinho, mas por trás existe um lobo devorando a gente. Então nós estamos aqui para acolher essa verdade de Deus. E se a gente que não quer ser escravo, a gente tem que colocar em prática essa orientação hoje que Jesus nos dá, essa formação, este conselho, né? Então, esta semana, a Canção Nova, durante as homilias, nós estamos preparando as pessoas para o batismo no Espírito Santo.
E durante toda a semana nós estamos falando dos diversos dons do Espírito Santo. Já falou da sabedoria, da inteligência, e hoje, dom de conselho, né, que também nós estamos preparando para essa graça, o dom de conselho, o dom da prudência, que a gente pode também dizer, é o dom de Deus, do conselho de Deus que entra em nós. Que nós vamos viver sob o conselho de Deus. Nós vamos ser aconselhados por Deus. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, escuta a voz de Deus, coloca em prática. Então, o Espírito Santo nos ajuda a viver a vontade de Deus, os conselhos de Deus, né? E por isso, nós nos tornamos prudentes. Quem ouve os conselhos de Deus, torna uma pessoa prudente. O dom da prudência que está em nós. Por isso, nós vamos saber viver cada tempo de Deus. E que lindo, né? Quando a gente pega na palavra de Deus, né, no Eclesiastes, né, 3, vai falar deste homem prudente que sabe viver cada tempo de Deus. Então, no Eclesiastes 3 vai falar um tempo para cada coisa. Existe, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Então, por isso, o homem de Deus, ele sabe viver os tempos de Deus. E aí ele vai caminhando nos tempos de Deus, vivendo as crises dos tempos, né? Existe crise para todos os tempos, né? Se a gente for ver, tem a crise da nossa infância, quando a gente nasce, a gente se sente seguro, imaturo. Tem a crise da adolescência, né? Que é uma crise que todos nós enfrentamos. Depois vem a crise da idade adulta, se você realizou tudo ou não. Aí se você formou ou não formou, vai passar por uma crise. Depois vem a crise da meia-idade, né, que todos nós enfrentamos. E aí, se casou, se tem filhos, se não tem, se realizou profissionalmente. Se não realizou, aí vem a crise da meia-idade. Depois vem a crise quando chega depois dos 60, idoso, né? E agora, já estou com o pé mais para a esquerda do que para a direita. Aí vem a crise, será quantos anos eu vou viver? Já começa a se sentir desanimado, abatido. Né? Cada tempo existe uma crise, né? Então nós temos que, quando tem Deus, a gente sabe que esse tempo, ele não nos aflige mais. Por quê? Porque a gente está nas mãos de Deus. A gente sabe, olha, a minha vida está entregue nas mãos de Deus. Esse tempo passa, então por isso tem o tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para construir, para demolir, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para gemer e um tempo para dançar. Então, a gente aproveita de todos os tempos. A gente não fica parado, né? Um tempo para tirar pedras, outros para juntar, a gente sai catando tudo que a gente fez. Um tempo para abraçar e um tempo para ficar longe, né? Tem tempo que a gente afasta dos outros, que não quer nem conversa, né? Então, existem tempos. E quando a gente está em Deus, a gente sabe o tempo de abraçar. E o tempo para ficar longe também, né? Tem tempo que não dá para ficar perto, porque vai dar problema, né? Então, nós aprendemos com os tempos de Deus, né? Tempo para guardar, um tempo para jogar fora. Tem tempo que a gente precisa aprender a fazer cada um desses. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para calar e um tempo para falar. Tem vezes que a gente tem que entrar mudo, sair calado, porque se abriu a boca vai dar problema, né? Então, os tempos de Deus são maravilhosos. Quando a gente vive os conselhos de Deus, os tempos se realizam na nossa vida. E a gente vai passando por ele e vivendo cada tempo. Por isso, hoje, São Paulo, na primeira leitura, mostra o tempo de separar. Estou indo embora, não vou voltar mais, né? Olha, agora vocês não vão me ver mais. Estou indo para Jerusalém. Olha que coisa linda, né? E eu também estou. Eu estou indo para Jerusalém agora, daqui uns dias. Né? Vou morar lá em Jerusalém. Na cidade, vou morar em Nazaré, nem é Jerusalém. Mas é um tempo que você vai, você separa, deixa as pessoas, você vai sentir saudade, né? Depois você volta, um tempo de voltar.
mas São Paulo dizia, olha, eu estou indo embora, mas agora eu estou rezando por vocês, porque vocês vão passar por tribulações, sofrimentos, tudo isso, mas eu estou preparando o coração de vocês. Então Jesus também estava preparando o coração dos discípulos para o tempo da separação, para o tempo que ele ia embora para a casa do Pai e que não voltaria mais. Então, o Senhor nos prepara cada tempo para a gente, né? Quando a gente é criança, a gente está em casa, brincando, divertindo, depois a gente fica adolescente, fica chato, né? Quer ficar longe do pai. Pai e mãe incomoda a gente, né? Aí depois, entra no tempo da juventude, já começa a ir acalmando, aí tem um tempo para querer casar, fica doido para casar, não sei porquê, né? Na juventude, todo mundo fica doido para casar. Ai, meu Deus, eu vou casar, comprar com a casa, comprar o carro, estudar, formar. A gente fica todo esse tempo a gente querendo viver essas graças, né? Depois chega o tempo da idade adulta, a gente fala, nossa Senhora, para que eu fui fazer tudo tão correndo, né? A gente quer aproveitar a vida de outro jeito. Então, essa é a graça de Deus, porque quando nós colocamos o mandamento de Deus, nós somos prudentes nas nossas ações, nos nossos atos, né? Quando a gente coloca as virtudes de Deus, a gente sabe trabalhar cada tempo. Porque cada virtude nos dá a graça de podermos visualizar as coisas belas, né? E nós não nos deixamos seduzir pelo mal. Então, essa graça hoje que Deus está colocando para nós, nos alimentando, para quê? Para a gente viver os tempos dele. Se você quer ver o conselho, o dom de conselho, é viver o conselho de Deus. E aí também os meus conselhos que eu vou dar às pessoas serão os conselhos de Deus. Por isso que São Paulo está aconselhando a cada uma daquelas pessoas que estavam com ele, olha, eu estou indo embora, vai aparecer gente no meio de vocês que eram nossos, que estavam junto com nós e vão querer te seduzir para outras coisas. Porque às vezes a pessoa está na igreja e ela pode, às vezes, ter outros pensamentos que não são os de Deus. E pode seduzir as pessoas também. Se dizem de Deus, mas são sedutores que arrastam pessoas para si, né? Não para Deus. Então, o conselho de Deus é aquele que me leva para Deus. Ó, me mostra o caminho da salvação, da graça, da vida nova em Deus, e que me ajuda a me libertar do mal. Este é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Porque a gente precisa saber que os conselhos de Deus são esses. Não nos quer escravo de nada, de nenhuma pessoa, de situação nenhuma. Em Deus nós nos livres de todo mal. Eu preciso ter bem claro no meu coração que os conselhos de Deus é para me libertar de toda a escravidão. Jesus veio para isto. Ó. Eu preciso ter meus olhos fitos em Jesus, por isso Ele está rezando até por nós, dizendo, olha, Senhor, eu os consagro na verdade, para que eles não sejam seduzidos pelo maligno, para que não seja como o filho da perdição. Né? Já teve um, e eu não quero mais ninguém. Jesus disse, olha, não se deixe levar pelo filho da perdição, que foi Judas, que trai, que engana, que trai com beijo. Né? Olha, porque um gesto de um beijo é dolorido, né? Mas Jesus, olha, esse é o filho da perdição que deixou ser seduzido pelo maligno. Então, nós não queremos deixar mais ninguém. Jesus está rezando para que a gente não seja seduzido pelo maligno, mas que a gente ouve os conselhos de Deus. Né? Então, a nossa vida se torna uma vida cheia da graça de Deus, e por isso nós caminhamos com segurança, nós sabemos aonde vamos pôr os nossos pés, aonde nós vamos pôr nossas mãos, aonde estão os nossos olhos, aonde está o nosso coração, aonde está o tesouro da nossa vida, né? E a gente vai se iluminando por essa graça, porque a gente não se deixa seduzir. A gente tem os olhos fitos na verdade de Deus, e é ela que nos alimenta. Então, quando você quer saber o dom de conselho de Deus, é esse. É o que nós estamos fazendo hoje. Ouvindo os conselhos de Deus e vamos colocar em prática como homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha de Deus.
Baterão os ventos e aquela casa não vai ruir, porque ela está edificada, está solidificada, criou uma base de sustentação firme. Vem tempestades, vem tudo contra aquela casa e ela não vai ruir, porque ela está solidificada sobre a rocha de Deus. E ele fala, um homem imprudente, que não é o prudente, é o imprudente, edifica a sua casa sobre a areia. Aí vem os ventos, as tempestades, a chuva, e aquela casa vai ruir. É uma casa que está sempre ruindo, porque a pessoa não foi prudente em Deus. Não ouviu os conselhos de Deus. Então, nós precisamos ter toda essa graça. E Deus está nos preparando para esse domingo próximo, que é o dia de Pentecostes. E que aí torna para nós esta graça, esse tempo desse derramamento do Espírito Santo. Mas não adianta Deus querer derramar e eu não estar preparado para receber, eu não desejar receber esses dons. Ele não pode pôr de boca para boca abaixo em mim. Eu que tenho que ansiar por essa graça, né? Quando eu fui fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo, né, a gente fez, e foi num dia de Pentecostes que eu recebi, porque foi um final de semana que a Renovação Carismática preparou uma experiência de oração. Eu fui para essa experiência na sexta-feira, e a gente ficou sexta, sábado e domingo trancado, 3 dias, né, ouvindo palestra, ouvindo o amor de Deus, falando dos pecados, falando da salvação, falando do Espírito Santo, das virtudes do Espírito, dos dons do Espírito Santo, falando das seduções desse mundo, né, das problemas que a gente poderia enfrentar, das seduções que pareceriam. Então, depois, o inserir na igreja, ser igreja nesse mundo, e depois o batismo no Espírito Santo, falando dos dons carismáticos, que a gente foi batizado no Espírito Santo. E aí a gente vê a transfiguração da nossa vida, né? Porque aí você quer anunciar, testemunhar Deus para todo lado, né? Me lembro que quando eu saí do batismo no Espírito Santo, na minha cidade, tinha uma praça lá que as pessoas ficavam fumando maconha. E aí eu peguei minha Bíblia e fui para lá. Falei, agora eu vou converter todo mundo, né? Aí chegou um ponto que os drogados me viam sair e ver o cara doido da Bíblia lá, né? Saía correndo, né? Porque eu não parava de falar. Cheguei em casa, eu falava para minha mãe, falava para minhas irmãs. Então, você fica, chegar no trabalho, você quer falar para todo mundo desse amor de Deus que você experimenta, dessa alegria de ser de Deus, né? Aí você quer aconselhar todo mundo a viver a experiência de Deus na sua vida. Então, o batismo no Espírito Santo é isso, mas eu preciso querer e desejar. Ouvir os conselhos de Deus e colocar em prática. E quando você faz, você torna uma pessoa nova, nasce de novo, torna um homem novo, uma mulher nova, um filho novo, um esposo novo, uma esposa nova, um homem novo no trabalho. Eu tinha prazer de trabalhar. Aí você fica com prazer de trabalhar, prazer de estudar, prazer de ter amizade, prazer de jogar bola, prazer de passear, prazer de estar junto com os outros, né? Prazer de ser família, prazer de ser irmão. Aí você torna uma vida prazerosa, uma vida de graça, né? Deus nos dá essa graça quando a gente mergulha a nossa vida no Espírito Santo. A gente tem prazer de viver, prazer de ser com outro, né? De estar com outro, de querer ajudar os outros, de querer fazer parte da vida do outro. Porque o amor de Deus faz isso conosco, né? Nos estimula a essa graça. Então, que Deus nos ajude no dia de hoje, que a gente tenha esse anseio de viver esse batismo no Espírito Santo. No próximo domingo, você pode já ir preparando seu coração, né? Abrindo Senhor, venha morar em mim, faça essa graça. Você não vai se tornar escravo dele não, viu? Deus não faz a gente de escravo. Ai, mas se eu for batizado no Espírito Santo, Deus não vai fazer a escravidão de você também não. Porque Deus nos deixa livre, Deus nos dá liberdade, faz a gente aprender a amá-lo, porque no amor a gente não torna escravo de ninguém, né? Que lindo que é isso. Quando a gente está em Deus, a gente não torna escravo de nada, porque o amor não nos escraviza.
a gente faz por amor. Até você vai obedecer os mandamentos por amor, não porque você está com medo de ir para o inferno, mas por amor a gente faz. Por isso torna mandamento. A gente começa a obedecer a Deus e vive os conselhos de Deus. Mandamentos é ouvir conselho de Deus e colocar em prática. Isso é mandamento. Faz por amor. É diferente. Então, fecha teus olhos, vamos pedir essa graça hoje, pedindo que Deus hoje nos dê esta riqueza do conselho. Que os conselhos de Deus entrem em nós, mora. Que nós sejamos aquele povo que ouve, um homem prudente que escuta a palavra de Deus para viver cada tempo de Deus. Que Ele nos dê esta graça hoje, que o Espírito Santo já vem preparando o nosso coração para que a gente possa viver toda essa experiência do seu amor, que Ele já venha realizando em nós esta graça. Que nós tornamos este povo prudente, daqueles que ouvem o conselho de Deus, daqueles que dão bons conselhos também às pessoas. Que os nossos conselhos sejam os conselhos de Deus para edificar o amor de Deus no coração de cada pessoa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.